Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Meditação, Livro do Céu, volume 2, capítulo 78, de 30 de setembro de 1899. Tentações. Como a paciência em sofrer as tentações é um alimento substancioso. Primeiro devo dizer que passei uma longa hora de inferno. Logo, rapidamente, olhei uma imagem do menino Jesus e um pensamento como raio disse ao menino Jesus: como és feio! Tenho tentado não dar importância nem me perturbar para evitar qualquer jogo com o demônio. Mas apesar disso, aquele raio diabólico me penetrou no coração e me sentia que meu pobre coração odiava Jesus. Ah, sim, me sentia no inferno, fazendo companhia aos condenados. Sentia o amor mudado em ódio. Ó Deus, que pena! E não poder-te amar-te. Dizia: Senhor, é verdade que não sou digna de te amar, mas ao menos aceita esta pena, que gostaria de te amar e não posso. Depois de ter passado no inferno mais de uma hora, parece que saí, graças a Deus. Mas quem pode dizer quanto afligido ficou meu pobre coração, débil pela guerra mantida entre o ódio e o amor? Sentia tal prostração de forças que me parecia não ter mais vida. Então fui surpreendida pelo meu estado habitual, mas como estava decaída, meu coração e todas as potências interiores que com ânsia inenarrável desejam e vão em busca de seu sumo e único bem, e só param quando o encontram. E com sumo contente, se o gozam, desta vez não se atreviam a mover-se. Estavam tão aniquiladas, confusas e abismadas em seu próprio nada, que não me fazia sentir. Ó Deus, que golpe cruel teve que sofrer meu pobre coração. Com tudo isso, o meu sempre benigno Jesus veio e a sua visita consoladora fez-me esquecer rapidamente o ter estado no inferno. Tanto que nem sequer pedi perdão a Jesus. As potências interiores, humilhadas, cansadas como estavam, pareciam repousar nele. Tudo era silêncio, de ambas as partes. Não havia mais que algum olhar amoroso com o qual nos feríamos o coração um do outro. Depois de haver estado por algum tempo este profundo silêncio, Jesus me disse: minha filha, tenho fome, dá-me alguma coisa. E eu: não tenho nada para te dar. Mas nesse instante vi um pão e lhe dei, e parecia que ele com todo o gosto comia. Agora dentro de mim estava a dizer: já há alguns dias que não me diz nada. E Jesus respondeu ao meu pensamento: às vezes o esposo tem prazer em entrar com a sua esposa, tratar com a sua esposa, em confiar-lhe os seus segredos mais íntimos. Outras vezes deleita-se com mais prazer em descansar e em contemplar-se mutuamente a sua beleza.
enquanto o falar impede o repouso e o simples pensamento do que se deve dizer ou do que se deve tratar não deixa prestar atenção em ver a beleza do esposo e da esposa. Mas, no entanto, isto serve, porque depois de haver repousado e compreendido demais sua beleza, vem a amar-se mais e com maior força. Saem para trabalhar, tratar e defender seus interesses. É o que estou fazendo com você. Não está feliz? Depois disto, o pensamento me iluminou na mente acerca da hora passada no inferno, e súbito disse o Senhor. Disse: Senhor, perdoa-me, quantas ofensas te fiz? E ele: Não te queiras afligir-te nem perturbar-te. Eu sou quem conduz a alma até o profundo do abismo, para poder depois conduzi-la mais rápido ao céu. Depois me fez compreender que aquele pão que encontrei em mim não era outra coisa que a paciência com a qual havia suportado esta hora de sangrenta batalha. Assim que a paciência, a humilhação, a oferta a Deus do que se sofre, um tempo de tentação, é um pão substancioso que se dá a nosso Senhor e que Ele aceita com muito gosto. Então, um trecho que fala da tentação e da paciência em sofrer essas tentações. E essa paciência, no final, ele fala que o pão que alimenta ele pela alma é essa paciência em passar pela circunstância, passar pela tentação, passar pelo sofrimento, passar pelas disposições. Então, à medida que a alma vai se resignando, vai aceitando, vai se conformando ao que ele vai dispondo, seja o que for, até mesmo a ponto de chegar a tocar no inferno e passar pela tentação cruel ali, até mesmo de odiar o Senhor, como ela relata nessa experiência. Mas essa paciência ali de passar, de aceitar, de se resignar, de, de ver ali realmente a mão de Deus operando e não a mão do demônio, porque o demônio também, a alma vai entendendo que é um instrumento que o Senhor utiliza e essa paciência vai sendo esse alimento substancioso que a alma dá para Deus, que a alma dá para Jesus. Então imagina, se nós temos essa possibilidade de alimentar Deus, quando que nós imaginaríamos que isso seria possível, uma alma que é criatura alimentar seu Criador, alimentar seu Deus? Mas aqui a gente entende, a gente vai compreendendo como que nós podemos alimentar Deus, como que nós podemos dar repouso a Deus, dar esse espaço dele repousar, dele descansar. Porque se nós fomos feitos habitações, moradas para Deus viver, para Deus habitar, para Deus descansar. Aí quando a gente compreende essa realidade, aí a gente vê que realmente as disposições, a correspondência às disposições vão sendo esse alimento, vão sendo essas reparações que vamos dando ao coração do Senhor, por tudo aquilo que Ele não recebe das demais almas, por tudo aquilo de contrário que Ele recebe das demais almas e que recebia também de nós até pouco tempo. Se a gente dá uma retomada na nossa vida, a gente vai vendo que tanta coisa que a gente caminhou, quanto caminho errado a gente trilhou, quanta fome nós deixamos o Senhor passar por não corresponder, por não estar a aceitar as disposições como vindas da mão dele, como não ter paciência diante das circunstâncias, diante das coisas que vão nos acontecendo. Quanta impaciência havia em nós e ainda muitas vezes ainda nos toca, mas no mundo todo, essa realidade da impaciência que a gente vê todos os dias entre pessoas, entre famílias, entre comunidades,
entre empresas, entre nações. Como que está o mundo passando nesse tempo de tanta impaciência, as pessoas se matando umas às outras, países matando pessoas de uma nação e de outra, guerreando, guerreando, matando o outro, matando o outro, matando seu semelhante, matando aquele que é irmão, que é filho do mesmo pai, que veio da mesma origem e que, por causa dessa impaciência, de querer as coisas do jeito delas, fazer do jeito delas, e vai destruindo, destruindo, destruindo. Então, a impaciência faz isso, faz uma destruição, faz uma devastação na vida das pessoas, não só na vida privada, na vida individual, na vida interior, inclusive, e mais, e sobretudo, mais ainda, faz essa devastação, mas também nos relacionamentos e entre relação de nação com outras nações também. Então é importante a gente compreender isso que o senhor fala, né, dessa paciência como sendo esse alimento, passar pelas realidades, sofrer o que tiver de sofrer e resignado, com paciência mesmo, como que isso alimenta Deus, como que se alimenta o Senhor. E a Luísa vai relatando aqui que ela passou uma longa hora no inferno, onde ela rapidamente olhava para a imagem de Jesus e vinha um pensamento na cabeça dela: que coisa feia, que menino feio. Olha só, a ponto dela achar feio uma imagem de Jesus. Olha como que ela não estava ali tentada realmente, numa tentação profunda ali que ela não conseguia ver beleza em olhar para a imagem. E aí ela fala: tenho tentado não dar importância nem me perturbar para evitar qualquer jogo com o demônio. Então ela estava tentando sair dessa tentação, não dar importância, não se ver, não dar, ali não considerar os pensamentos que estavam vindo na cabeça dela, ignorar os pensamentos. Mas apesar disso, aquele raio diabólico me penetrou no coração. Então um raio diabólico penetrou no coração dela. Mesmo ela tentando fugir disso, mesmo ela tentando ignorar, aquele raio demoníaco entrou no coração dela e fez com que ela sentisse que odiava Jesus. Então, imagina, uma tentação muito forte de fazer com que ela não só visse a imagem como feia, mas passasse a ter ódio de Jesus. Ah, sim, me sentia no inferno fazendo companhia aos condenados. Senti o amor mudado em ódio. Então, foi muito forte essa tentação que ela passou. Ó Deus, que pena o não poder te amar. Dizia: Senhor, é verdade que não sou digno de te amar, mas ao menos aceita esta pena que gostaria de te amar e não posso. Então, mesmo assim, mesmo lá na tentação, ela oferece: Senhor, mesmo não podendo te amar, mas eu desejo, eu ofereço até mesmo essa pena para o Senhor, por causa desse momento, dessa tentação lá, ela chegar ao ponto de odiar o Senhor e ela oferecer, ter essa consciência de oferecer esse momento ali para Ele. E ela continua: depois de ter passado no inferno mais de uma hora, parece que saí, graças a Deus. Mas quem pode dizer quanto afligido ficou o meu pobre coração, débil pela guerra mantida entre o ódio e o amor? Então ela se sentiu ali fraca, por causa dessa guerra entre o amor e o ódio no coração dela. Sentia tal prostração de forças que me parecia não ter mais vida. Ela se sentiu sugada, ela se sentiu ali aniquilada. Então fui surpreendida pelo meu estado habitual, e aí ela entra na petrificação ali. Mas ó, como estava decaída, meu coração e todas as potências interiores que com ânsia inenarrável desejavam e vão em busca do seu sumo e único bem, e só param quando o encontram e com sumo contente o gozam. Desta vez não se atrevia a mover-se. Então ela estava tão aniquilada,
porque ela desejava tanto ver o Senhor, mas ela não tinha força nenhuma. Ela estava ali totalmente sem força. Ela confusa, abismada no próprio nada. E não fazia nada que sentir. Ó Deus, que golpe cruel teve que sofrer meu pobre coração. Com tudo isto, o meu sempre benigno Jesus veio e a sua visita consoladora fez-me esquecer rapidamente o ter estado no inferno, tanto que nem sequer pedi perdão a Jesus. Então, quando ele vem, ela nem tinha força para buscar ele, ela entrou no estado de petrificação, de sofrimento ali, mas aquela realidade deixou ela tão sem força que ela nem foi procurar ele, mas ele vem, e aí quando ele vem, ela já traz ali aquela força para ela de volta e fez com que ela esquecesse rapidamente aquilo que ela tinha passado e até a ponto de que ela esqueceu tanto que ela nem pediu perdão para ele por ter odiado, por ter visto ele como feio, por ter tido aquela experiência horrorosa de inferno, de tentação profunda. Ela nem pediu perdão porque ela estava realmente ali sendo refeita por ele nesse momento. As potências interiores, humilhadas, cansadas como estavam, parecia repousar nele. Aí ela encontra nele ali o repouso. Aquelas forças começam a ser regeneradas, repousadas nele. Não havia tudo era silêncio de ambas as partes. Não havia mais que algum olhar amoroso com o qual nos feríamos o coração um do outro. Então, imagina ali aquela sensação depois de ter passado pelaquela pena de tentação profunda. Aí o Senhor vem e ela recebe tanta consolação que não consegue nem falar nada, só fica contemplando, ela olhando para ele, ele olhando para ela. Imagina que repouso maravilhoso. A alma alcança ali por causa que ela aceitou passar por esse momento ali, ela não se debateu, ela simplesmente deixou fluir aquele momento daquela tentação, sabendo que realmente era uma disposição de Deus, porque é importante compreender ali que, vai para lá, demônio. Deus está enviando, ela consegue, por causa já dessa, dessa realidade, desse conhecimento que ela já estava tendo, toda a purificação que o Senhor já estava fazendo na alma dela, ela já estava consciente de que aquilo ali também era um momento que fazia parte dessa purificação, era um trabalho de Deus mesmo na alma dela, não era algo que era a vontade dela que estava levando ela a tocar, não, era uma disposição de Deus. Então, por isso que ela deixou passar, ela se permitiu passar por isso e depois as forças dela se aniquilam e quando o Senhor vem, ela começa ali a regenerar, mas de uma forma tão suave, tão branda, que ela fica apenas no repouso. Imagina esse repouso no Espírito, que muitas pessoas falam, repousar no Espírito. Imagina que deve ter sido essa experiência de repouso. E aí o Senhor vem, depois desse profundo silêncio entre os dois, ele vem falando: minha filha, tenho fome, dá-me alguma coisa. E eu não tenho nada para te dar. Mas nesse mesmo instante vi um pão e dei-lhe, e parecia que ele com todo gosto comia. Agora dentro de mim estava a dizer: já há alguns dias que não me diz nada. Aí Jesus responde para ela, responde esse pensamento dela. Às vezes, o esposo tem prazer em tratar com sua esposa, em confiar-lhe os seus segredos mais íntimos. Outras vezes, deleita-se com mais prazer em descansar e em contemplar mutuamente a sua beleza. Enquanto falar impede o repouso e o simples pensamento do que deve dizer ou do que não deve, ou do que deve tratar, não deixa prestar atenção. Em vez e não deixa prestar atenção em ver a beleza do esposo e da esposa. Mas, no entanto, isto serve, porque depois de haver repousado e compreendido demais sua beleza, vem amar-se mais e com maior força. Sai para trabalhar, tratar em defender seus interesses. É o que estou a fazer com você. Não está feliz?
Então, nesse momento ali, ela começa, né, questiona ali, porque fazia um tempo que ele não falava nada, mas ele fala que há momentos que é necessário falar, necessário tratar, confiar os segredos, ou seja, ele fazia ali as manifestações, vinha ensinando ela. Outras vezes ele se deleitava em descansar apenas, em contemplar-se mutuamente, igual estava acontecendo agora naquele momento. Não era apenas o Senhor que estava se deleitando e contemplando Luísa, mas ela também estava nesse momento de deleitação, de contemplação do Senhor. E o quanto que isso é importante, esse momento de silêncio, de só realmente olhar, contemplar e de se reabastecer, de se regenerar ali nos braços do Senhor e o Senhor no interior da alma, dentro da alma também, no coração da criatura. E ali vai se animando as forças para depois saírem para trabalhar e fazer o que deve ser feito. E aí ela fala, depois disso, um pensamento me iluminou a mente acerca da hora passada no inferno, e súbito o Senhor, e súbito disse, Senhor, perdoa-me, quantas ofensas te fiz? Aí ela veio de novo na mente dela aquele momento, aí ela pede perdão. Ela começa a se dar conta do que aconteceu. E aí ele fala, não queiras afligir-te nem perturbar-te. Sou eu quem conduz a alma até o profundo do abismo para poder depois conduzi-la mais rápido ao céu. Olha só. Então, o que eu tinha falado no começo ali, né, de ter, mesmo diante da realidade de tentação profunda, a Luísa não, ela passou, se permitiu passar por esse momento, e ali o Senhor vem falando como que isso aconteceu, que ela confiou, e que é Ele quem faz esse trabalho, é Ele que conduz a alma até o profundo abismo, para depois levar mais alto ainda para o céu. Então, ele pode, ele faz, muitas vezes, nos conduz a situações que humanamente olhando, é para nos tirar do prumo, como a gente fala, tirar do prumo, tirar do alicerce, tirar do equilíbrio e fazer com que a alma se desespere, com que a alma se irrite, com que a alma fique agitada, que a alma fique afligida, perturbada. Ele é que permite isso, mas se a alma tem confiança de que o trabalho é ele que está fazendo, então ela consegue passar por esse momento e passar com paciência pelo momento, deixando entregue, confiando que é um trabalho dele e que se ele está trabalhando, ele sabe como fazer e o para que está fazendo. E a alma confia e passa pelo episódio, passa pela circunstância com paciência. E aí ele pode, com isso, levar a alma a voar mais alto. Então é sempre um trabalho, sim. Então a gente precisa retomar sempre isso presente na nossa vida. Tudo que nos acontece é o Senhor que manda, é o Senhor que está trabalhando, é o Senhor que está operando, é o Senhor que está fazendo, é a mão do Senhor que está agindo. Então tudo que nos acontece, de bom ou não tão bom. Então quando a gente tem isso muito fixo na nossa cabeça, no nosso coração, na nossa alma, gravado lá, e a gente retoma isso a cada momento, todas as circunstâncias que vai nos acontecendo, a gente vai vendo ali a ação de Deus, a mão de Deus agindo. Na sexta-feira eu estava me preparando de manhã, estava na minha cabeça que eu tinha uma sessão de físio, uma avaliação de físio e para fazer com o Vinícius, e aí eu tinha agendado e me programei a semana que era na sexta-feira. Na minha cabeça era na sexta-feira o horário, e eu tinha anotado num papel, e eu sempre estava olhando no papel, eu olhava lá e via a hora, 10h30. E era sexta-feira, me programei de sexta-feira. E aí, quando eu estava arrumando para poder ir, aí me veio assim, olhei no papel, falei, vou conferir aqui para poder ver certinho, até mesmo ligar lá, ver se tudo certo, para poder não perder não perder não ir à toa. Aí eu peguei o papel, quando eu pego no papel eu vejo escrito quinta-feira. Falei, não acredito. E eu escrevi quinta-feira e eu
gravei na minha cabeça que era sexta e não fui, perdi a sessão. Falei, agora eu vou ligar lá, já ia ligar, falei, agora eu vou ligar para conferir realmente, vai que eu escrevi errado, mas normalmente eu não, né, não escrevo errado. Aí eu ligo lá na clínica, realmente, era na quinta-feira, eu tinha perdido o agendamento, eu tive que reagendar. Aí eu fiquei pensando, mas como que foi que eu gravei, eu escrevi que era quinta e eu gravei, não sei como eu gravei na minha cabeça que era sexta e ficou na sexta, tanto é que na quinta passou. E eu falo, como é que pode? Eu sempre estava olhando no papel e eu não via escrito quinta-feira. A quinta-feira não aparecia para mim, eu não via, eu só via o horário, mas eu não via. É como se aquela parte que estava escrito quinta, que estava do lado da hora, ela ficasse oculta para mim. E aí eu falei, nossa. Aí eu fiquei pensando, né? Olha, a divina vontade trabalhando nisso. E aí eu falei, eu não fiquei brava, não fiquei, eu só entendi, foi divina vontade que operou isso, porque eu não ia esquecer, eu não ia pegar essa data aqui, porque eu até anoto, porque eu não sou de lembrar na cabeça, mas aquilo da sexta-feira ficou muito forte na minha cabeça, a semana toda ficou gravado na minha cabeça, era sexta, era sexta, era sexta. Eu falei, então foi uma disposição da divina vontade. Agora, o para que ela dispôs isso, eu ainda não entendi. Aí eu falei assim, eu pedi para o Senhor, eu falei, Senhor, o que o Senhor está operando, o que o Senhor está fazendo com essa circunstância? Alguma coisa o Senhor está fazendo. Agora, eu estou esperando ele me responder ainda o que ele... E aí, como eu reagendei para hoje, segunda-feira, aí eu tô, dentro de mim, eu vejo que ele vai me responder hoje. Talvez na própria sessão, talvez na própria nessa revisita, ele vai me responder o para que ele fechou ali a minha cabeça para poder eu não ver a data certa dessa avaliação, dessa sessão. Mas assim, em outros tempos eu ia ficar eu ia ficar brava comigo, eu ia ficar chateada comigo, ia ficar me xingando porque eu tinha passado errado isso. E, no entanto, eu, assim, fiquei tranquila, falei, tranquilo, de boa. O que aconteceu foi porque a Divina Vontade operou aqui. O que ela está operando ainda não compreendi, eu ainda vou esperar a resposta. Mas em outros tempos eu já teria ficado muito chateada comigo mesma. Teria me chamado de vários, né, de burra para lá. Como é que eu poderia ter deixado isso acontecer? Mas fiquei tranquila e estou aguardando a resposta do Senhor. Então, assim, a gente vai compreendendo que tudo que vai nos acontecendo é o Senhor quem opera. Então, se Ele opera, Ele sempre opera para o nosso bem. Isso que é mais importante. Não só que Ele opera, mas que Ele opera para o nosso bem. Então, se acontece alguma coisa que não é agradável, que não é boa, que é contrário àquilo que a gente planeja, a gente confia que realmente é Ele que está no controle, Ele que está no comando e existe um bem maior a ser retirado daquilo ali. E aí eu falei, beleza, vou esperar a sua resposta, Senhor, e estou aguardando. E não fiquei perturbada nem um pouco por causa disso, só falei, a divina vontade está reinando, então vamos embora lá. Aí a Luísa continua aqui. Depois me fez compreender que aquele pão que encontrei em mim não era outra coisa que a paciência com a qual havia suportado esta horas de sangrenta batalha. Assim que a paciência, a humilhação, a oferta a Deus do que se sofre em tempo de tentação é um pão substancioso que se dá a nosso Senhor e que Ele aceita com muito gosto. Olha só. Então, aceitar a circunstância com paciência é alimento para Deus. Então, foi isso que aconteceu. Falei, não foi uma tentação que eu passei, nossa, nem se compara isso com esse episódio da Luísa. Mas é uma circunstância que muitas vezes tem coisas que é tão pequena na nossa vida que nos tira do equilíbrio, que faz com que a gente perca a paciência, que faz com que a gente faça muita coisa que a gente não deveria fazer. E aí a gente tira de Deus, tira de Jesus o repouso, tira dele o alimento, né? De estar repousando a nossa alma com tranquilidade e de estar se alimentando
Porque a gente consegue tirar da circunstância um aprendizado, a gente consegue tirar da circunstância ali o benefício que a circunstância vem para nos trazer. Então, tudo que o Senhor vai nos proporcionando, Ele vai vindo para nos trazer algo de bom. E se a gente está na confiança, está na resignação, está na paciência, sabe que é Ele que está operando, o fruto vai vir. Não só nós vamos alimentá-lo, mas nós mesmos seremos alimentados por este fruto que gerou essa circunstância, a passar com essa paciência. Então é importante a gente ter isso presente e observando as realidades, as circunstâncias que vão nos acontecendo. E aí a gente vai percebendo que é um trabalho de Deus, que é Ele que está fazendo, que Ele está operando e Ele quer o fruto disso. E o fruto é nosso que vai ser produzido, é a nossa correspondência, é a medida da nossa correspondência que esse fruto vai ser produzido, vai ser gerado, que pode ser um fruto amargo, mas é a nossa disposição, é a nossa correspondência que vai dar esse fruto. Amém, Fiat.